Hoje, live de perguntas e respostas. Você vai me mandar a sua pergunta, eu vou respondê-la aqui ao vivo com você e a gente vai desenvolvendo essa sua pergunta até que você chegue ao conhecimento final, à construção do seu conhecimento, tá bom? Bem-vindo quem tá chegando, a Dai da turma de alunos é a Dai dos alunos? Rose, bom dia, minhas lindas! Will, Rock, bom dia, vocês estão me ouvindo bem? Luciano, coloca pra mim. Oi, Kelly, Shopping das Plantas, é a Kelly, jardinista de sucesso. Bom dia, bom dia. Você que tá chegando, eu vou pedir para que você compartilhe também a possibilidade a outras pessoas de assistirem, de participarem dessa live, tá? Clica no aviãozinho e manda para outras pessoas que você sabe que também podem se beneficiar desse conteúdo. Que bom! Vai colocando para mim de onde você é. Cafar, Jaguarão, Rio Grande do Sul. Chuva aí também no Rio Grande do Sul? Muita? Rosana, bom dia. Ao longo da semana, muitas perguntas vão sendo enviadas aqui para mim, tá? E eu separei algumas delas para a gente conversar a respeito hoje. Mas você vai poder colocar aí no chat também quais são as suas. Aracaju, povo animado. Aqui também. Palmas, Tocantins. Aí pro Nordeste tá chovendo? Bom dia. São Paulo, São Sebastião. Catarina, enfim, sol. Ai, aqui pelo jeito hoje vai chover de novo. Já tá mofando é tudo. Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Bom dia, bom dia. Vamos lá. Uma forma para melhorar a nossa interação aqui, eu não correr o risco de perder a sua pergunta, é você mandar num balãozinho que tem aqui embaixo. Logo abaixo do chat tem um balãozinho com pontinho de interrogação. Você vai clicar lá e vai escrever a sua dúvida, tá? Absolutamente qualquer coisa que você queira saber a respeito de paisagismo e de jardinagem. Combinado? Combinado assim? Vamos lá, primeira pergunta que vocês trouxeram ao longo dessa semana. Alguém colocou para mim lá sobre o uso de Turf Allgarden. Que é isso, Larissa? Allgarden é o nome da fabricante, tá? É o nome comercial de uma turfa. E turfa, bom dia, Nath. Ema, madeireira, paraíso, bom dia. Turfa é um material orgânico que nós utilizamos para, em alguns casos, plantar direto nela, ou outros fazer com que ela seja um constituinte do todo de um material, de um substrato para plantio. Onde é que a gente acha essa turfa? De onde é que as pessoas retiram essa turfa para comercializar? Não demorou não, chegou na hora. O meu editor me pediu uma coisa. Pediu para que eu não fique fazendo isso que eu acabei de fazer. Eu começo a falar e aí eu cumprimento vocês, aí eu volto a falar, né? Isso atrapalha depois a nossa edição, minha gente. Eu vou tentar não falar, tá? Mas é que eu gosto tanto de cumprimentá-los. O que você tem aqui na boca? Um dado e o cachorro comendo. Vamos lá então. Turfa são materiais orgânicos, tá? Ou seja, materiais provenientes de um estado de vida. E no caso, a turfa é vida vegetal. É um material que vem de plantas e são retiradas de áreas alagadas. Se tiver alguém aí que mora em regiões mais pantanosas, assim, coloca aí para mim. Geralmente são retiradas de lá. E qual o objetivo? O objetivo é fazer substratos ou contribuir para a formação de substratos muito ricos, férteis, tá? Que melhorem a qualidade, então, química do solo, física do solo, porque eu vou explicar já, e microbiológica do solo também. Vamos aprofundar um pouco nisso? Esse assunto vale muito, muito a pena. Esse assunto vale muito a pena. Nós temos constituições importantíssimas para que um solo ele seja de boa qualidade, tá? E essa boa qualidade, ela
é boa dependendo da espécie que a gente está lidando, né? O que é bom para um pode não ser bom para outro, mas plantas que gostam de muita matéria orgânica, de uma boa retenção de umidade, boa retenção que eu digo é uma maior retenção, tá? Não seca tão rápido, e que gosta de muita vida no solo acontecendo, porque isso enriquece o solo, aumenta inclusive a oxigenação e continua mantendo alta matéria orgânica lá no solo, plantas desse tipo, tá? Que são a grande maioria das plantas ornamentais, exceto plantas mais desérticas, né? Plantas do deserto, elas gostam de uma outra condição que não entra aqui no caso das turfas. Só que, para essa maioria das plantas que eu te falei aqui, você conhece com certeza plantas que gostam dessas características. Para essas plantas, as turfas vão muito bem, caem muito bem. Por quê? São materiais grosseiros, grossos, de plantas retirados dessas áreas mais alagadas. E alguns fragmentos das turfas, eles parecem até com pedras, tá? São bem grossos mesmo. O que mostra para nós que a turfa tem um bom potencial em melhorar a característica física também do solo. A química, nós dizemos fundamentalmente, basicamente, em relação à questão nutricional do solo. Tá? A fertilidade do solo, a composição de nutrientes que ele tem, logo, alimento para a nossa planta, tá? Alimento que está lá disponível para que as plantas absorvam pelas raízes. Só que não basta um solo ser fértil, o solo ele precisa também ter uma boa característica física, ou seja, um solo que tem uma boa oxigenação lá dentro, físico de físico mesmo, trazendo muito para a nossa realidade física, que a gente olha nas estruturas lá dele, tá? Que ele tem uma boa oxigenação, que ele tem uma boa drenagem. Sabe quando cai a água no solo, ela infiltra, o solo consegue absorver e essa água escorre? Pois é, uma boa característica física e é uma boa característica também microbiológica do solo, e a turfa consegue nos ajudar com isso. Por quê? Porque micro-organismos, fungos e bactérias bons são fundamentais para um solo saudável, são fundamentais para um solo de qualidade. Esses micro-organismos, eles são bons por vários motivos, tá? Alguns deles, inclusive, ajudam a planta a fixar mais nutrientes, aumentam a capacidade das plantas absorverem mais, tá? Existem bactérias, por exemplo, que são fixadoras de nitrogênio, então permitem a planta aumentar a capacidade de absorção, as plantas ficam mais brutas, mais resistentes. Além disso, os micro-organismos no solo também fazem o seu processo de decomposição de matéria orgânica, que a própria turfa tem. Essa matéria orgânica, ela é uma das fontes de nutrientes para as plantas. Sendo assim, esses micro-organismos decompõem, eles começam a consumir e a quebrar esse material orgânico, fazendo com que ele se torne menor, até o ponto de que as plantas tenham a capacidade, a possibilidade de absorver esses nutrientes que estão lá, mas não é porque tem matéria orgânica no solo que a planta necessariamente naquele momento consegue absorver. Precisa estar pequena essa matéria orgânica, pequena a nível molecular, tá? Pequeno nível que a gente não enxerga mais. Só assim as plantas conseguem absorver para fazer o uso. Caso contrário, a gente não consegue. Coloca lá, pode colocar um monte de esterco, um monte de coisa, um monte de materiais, e aí a gente entra numa outra coisa. O pessoal que aduba com material orgânico grande, no objetivo de adubar as plantas, o objetivo é bom, mas a planta não consegue absorver se você colocar materiais muito grandes. Tá? Porque precisa de uma ação de decomposição, de degradação desse material para que depois disso as plantas possam absorver, tá? Então, basicamente, isso é turfa, é esse material retirado de áreas alagadas, só que ele é usado principalmente para plantas que precisam ser mantidas úmidas. Exemplos de plantas que precisam disso: samambaias, plantas que gostam mais de umidade mesmo, plantas que em geral têm folhinhas bem fininhas, tá? O que foi, filho? A gente tem que ficar meio atento aqui em casa, sabe? Porque às vezes o eu brincando deixa pecinhas no chão, coisas no chão, e começa a mastigar demais, a gente fica preocupado, né, menina? Isso é turfa, tá?
A gente tem algumas regiões aí no Brasil que são fontes de turfa, assim como a gente tem regiões que são fontes de argila, né, para os nossos vasos. A gente tem pessoal do Rio de Janeiro. Quem aí é do Rio de Janeiro? Tem, Nath? Tem, assim como o bocashi, tá? Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Esses estados, eles são os principais fornecedores de turfa para o Brasil, tá? Que abastecem o Brasil como um todo. Larissa, não tenho turfa, gostei dessa ideia, gostei desse material. Na internet existem várias lojas, vários materiais aí diferentes, de diferentes marcas, para que você compre, tá? Se você não quiser comprar, mas você tiver aí disponível, de fácil acesso, talvez você more num sítio e tal, cascas de árvores também ajudam muito, tá? São tanto semelhantes à turfa aí nas funções de composição dos substratos, tá bom? Só que não vá usar esses materiais em plantas que precisam secar entre as regas, tá bom, pessoal? Porque senão a gente vai ter problemas de apodrecimento nessas plantas, a gente vai ter um excesso de umidade. São materiais que retêm maior umidade, o que é muito característico de matéria orgânica. Falei aqui agora há pouco e vamos falar sobre essa retenção de umidade? Daqui a pouquinho eu abro o balãozinho. Matéria orgânica são esses materiais de fonte animal ou fonte vegetal, sim, animal também. A gente utiliza isso para composição dos nossos solos, terra vegetal, substratos, e eles dão uma boa estrutura para o nosso solo. Como assim, boa estrutura? A matéria orgânica ela tem uma boa capacidade de retenção de água. Se você molha um solo, talvez já tenha observado isso, se você molha um vaso, por exemplo, cai água e infiltra em uma boa velocidade, não devagar demais que fica acumulando lá em cima, não rápido demais a ponto que escorra rápido lá embaixo, penetra a água. A matéria orgânica, ela tem uma capacidade meio que esponjosa, sabe? Ele se incha, ficando cheinho de água, cheinho de umidade, só que também não permite que o solo ele se compacte, tá? É uma esponja mesmo. Tem uma capacidade de expansão e de contração que mantém a estrutura do solo muito legal, muito 10, porque nós não podemos ter solos compactados. Solos pesados demais tem uma baixa quantidade de oxigênio lá dentro, a gente não quer isso, tá? Então, turfas são materiais assim, para esse tipo de planta que precisa de umidade e dão essa boa estrutura para o solo, tá? Cá tá perguntando aqui, seria bom para terrários? Não sei, Cá, porque eu entendo pouco sobre terrários, tá? Tem um pessoal aqui, tem um pessoal da turma, inclusive, que faz terrários. Tem um pessoal expert aí, se tiver alguém... Aqui, ó, Terrários Coquedamas vai poder te explicar sobre isso. Por quê? Os terrários, pessoal, eles têm um sistema muito exigente e delicado, minucioso. Terrários são aqueles arranjos que são vedados, completamente vedados, para não existir qualquer troca gasosa. É um material que precisa ser esterilizado. As plantinhas lá dentro, elas quando encostam na parede do vidro, elas começam a mofar, então tem que ir lá fazer a pó. É uma coisa assim, é um sistema fechado muito diferente, que não é da minha alçada te dizer sobre isso não, tá? Agora, paisagismo em campo é com a gente. Agora, para terrários, quem tá aí que possa nos informar a respeito, tá? Rose, em manguezal dá, aqui também tem arroz no solo alagado. Perfeito. Sim, em manguezal. É muito retirado de manguezais, tá, Rose? A turfa. E só tem que observar uma coisa. Existe uma grande variação de acidez em turfas, dependendo de onde ela estava, ela dá uma fermentada, né? Porque ela está em áreas alagadas. Então, ela pode ter um pH mais baixo e um pH mais alto. E aí, você precisa conferir antes de incorporar, antes de misturar até no solo, no material em que você vai plantar, tá? Porque senão você pode ter, geralmente vai ser um pH mais baixo, mas existem alguns casos de serem alcalinos também. Para quem caiu aqui assim, ó, bem de paraquedinha aqui, é importante que para a maioria das plantas ornamentais o pH seja levemente ácido, não ácido demais, entre 5,8 e 6,5. E aí, como é que você vai fazer para saber? Usa lá os medidores digitais, tá bom?
Turfa é importada? Não, cá, tem turfas que são importadas, mas tem muitas turfas produzidas no Brasil, tá? E um dos lugares que eu recomendo que vocês comprem é Horta Viva. Lá na Horta Viva tem muitos materiais, muitos materiais para jardinagem. Acho que tudo que vocês procurarem, vocês têm na Horta Viva. Se algo não tiver no site disponível lá deles, eles têm, às vezes não está catalogado no site, tá? E lá na Horta Viva você tem um desconto bem especial. É um site que você coloca, tem nos meus destaques, inclusive. Você tem um cupom de desconto chamado Lari5, e aí você tem um desconto lá. E é uma loja assim, de muita confiança, de um atendimento excelente, tá bom? Bem 10, de Maringá. Uma outra dúvida que veio aqui, pessoal, sobre as cores no jardim. Como é que eu escolho cores no jardim? Porque eu comentei a respeito das cores em uma outra live. E vamos lá falar sobre cores no jardim, então. Se você trabalha, coloca pra mim aí, se você trabalha com paisagismo, coloca assim. Se você trabalha para que os seus projetos, para que as execuções, aquilo que você faz seja de um impacto maior, tenha mais valor, para que as pessoas não passem despercebidas pelo seu trabalho, você precisa usar de estratégias. E essas estratégias são várias. Entre elas, o uso de cores de uma maneira estratégica. Hoje, a gente sabe que as cores, elas influenciam muito em tudo. Se você não sabia, a partir de agora você está sabendo. E é realmente para tudo, tá? As cores influenciam as grandes marcas, em grandes marcas. Se você vai a alguns restaurantes, por exemplo, que querem assim uma venda rápida, essas de movimentação muito rápida, não vou falar nomes aqui, mas assim, as cores influenciam muito para que você não fique lá por muito tempo, por exemplo. Tendem a usar cores mais quentes, amarelo, vermelho. Escolas de inglês geralmente usam cores azuis nas suas marcas, né? Vários tons de azul, mas tem o azul lá. E assim por diante. Por que que essas coisas acontecem? Porque as cores, elas despertam em nós alguns sentimentos, algumas sensações. E nos jardins a gente não despreza isso. Bons jardins usam de estratégias de cores. A Ângela já estudou isso, ó, semana passada, né, Ângela? Meu editor falou que não era para eu fazer um negócio desse. Ô, editor, vai perdoando nós aí. Vamos lá. As cores, elas influenciam diretamente no efeito final que você quer causar nos seus projetos, tá? Você quer causar nas pessoas que vão usufruir daquele espaço, e às vezes nem das que vão usufruir, estar ali por um longo tempo, mas as que vão passar por lá. Cada cor desperta um sentimento, desperta uma sensação em você. E de acordo com isso, a gente tem um estudo científico muito 10 chamado Psicologia das Cores, onde cada cor tem ali a sua função de despertar algumas coisas. Por exemplo, o lilás, relaxamento, tranquilidade, calma. O verde, outro significado. O laranjado, energia, animação, assim como o amarelo. O vermelho, a paixão, o entusiasmo também. Cada cor tem a sua função. E a gente usa disso e abusa disso para oferecer sensações para as pessoas que vão usufruir daqueles espaços que nós vamos construir de acordo com o objetivo daquele espaço. Se você está fazendo um jardim residencial, é um jardim de casa, e você sabe que é um lugar onde as pessoas querem ficar. É difícil em casa as pessoas quererem um lugar que não desejem ficar ali por muito tempo. Isso vai acontecer estrategicamente em ambientes corporativos, comerciais, tá? Agora, tá em casa, você quer um jardim relaxante, um jardim onde as pessoas acalmem, se tranquilizem. Você vai usar tons que permitam isso. E existem muitas plantas, existem muitas cores de flores, cores de folhas que vão oferecer o resultado que você quer para cada lugar. Se você está fazendo um jardim de uma praça pública, um parque, onde você deseja, um lugar do parque, onde você deseja que as pessoas fiquem por mais tempo, você vai usar de cores um pouco mais relaxantes. Se forem cores mais intensas, as pessoas tendem a não ficar ali por tanto tempo. Vão tirar suas fotos porque fica também muito impactante, mas tendem a não ficar ali ou não despertar
essas sensações nas pessoas de tranquilidade, de relaxamento. Além dos significados das cores em relação àquilo que a gente sente, a gente usa de contrastes de cores. Contrastes são diferenças de tonalidades que fazem com que essas cores elas sejam muito contrastantes, ou seja, muito diferentes, ou elas não sejam tão diferentes assim. Faça um degradê mais suave, tá? E isso também é pensado em bons projetos de paisagismo. Bons projetos, tá? Se você quer altos contrastes, você vai usar de cores que... Um passo antes disso, existe algo que eu não consigo mostrar aqui para vocês, infelizmente, mas existe uma coisa, anota aí, chamada círculo cromático. Eu vou desenhar aqui bem vagamente um círculo cromático para que você entenda. O círculo cromático é um círculo dividido em várias cores, parecendo uma pizza, onde cada pedacinho é uma cor. Ó, se rir não vai pro céu. Tá vendo isso aqui? Faz de conta que isso aqui é um círculo cromático, onde cada pedacinho desse aqui é uma cor diferente, tá? Depois você dá um Google e você vai encontrar isso. As cores que estão à frente, uma exatamente da outra, são usadas nos nossos estudos de cores para oferecerem altos contrastes. São os mais altos contrastes que a gente tem. Você quer fazer um jardim assim, pá! Um jardim que as pessoas olhem de novo, assim, super chamativo, que atrai muita atenção das pessoas, você vai usar essas cores altamente contrastantes, chamada de opostas, tá? Uma tá aqui, a outra tá aqui. Eu não vou saber dizer, decora aqui, quais são as cores altamente contrastantes. Se alguém souber, vai colocando aí no chat pra nós. Esses jardins, eles tendem a atrair demais a atenção, mas demais. É muito chamativo, tá? E eu acho isso muito lindo, e isso é uma característica dos jardins da Larissa. Cores altamente contrastantes. Gosto muito, fica lindo na fotografia, viu, pessoal? Para vocês montarem o portfólio de vocês. É demais, tá? E não necessariamente porque são cores altamente contrastantes, eles não despertam sensações de relaxamento, de calma, aumento da criatividade, concentração e espiritualidade. Inclusive, as plantas nos ajudam a despertar. Agora, se aqui é um jardim mais suave, você vai fazer a opção por cores que estão uma do lado da outra, a gente chama de análogas, tá? Uma do lado da outra tem baixo contraste e também é bonito. Você vai se apoiar aí, apoiar o desenvolvimento do seu... Chegou gente aqui. Você quer passar? Pode passar. Meu marido é lindo, mas é casado, vocês tirem o olho. Fiz moral, hein? Vai dar um oi? Oi. Tira o olho, é casado ele. Hein? Se você fizer a opção por plantas... por plantas de baixo contraste, o jardim também fica muito bonito. Só que você vai ter que se apoiar em outros princípios que a gente vai deixar para um outro momento, tá? E aí o jardim fica mais suave e ele fica também estrategicamente muito feio. Vocês estão mandando coraçãozinho. Vocês gostaram do meu marido ou vocês gostaram da minha piada? Conta pra mim aí. Tá? E aí você vai ter essa suavidade na área. Eu tô brincando, tá? Essa suavidade na área. Tá? Então, estrategicamente, a gente olha sim para as cores. Pessoal, vocês que estão aqui, vocês estão dando passos rumo a conhecimento, a construção de melhores conhecimentos, tá? Só que vocês não vão, então, deixa eu voltar nisso aqui. Vocês estão buscando conhecimento, vocês estão buscando crescimento. Então, a partir de agora, nada de olhar somente para a planta de sol, sombra e meia sombra. Tá? Isso é o básico do básico do básico. O anterior é o básico, talvez. Colocar espécies que se adaptam bem à quantidade de sol daquele lugar. Mas essa ideia de colocar uma palmeirinha no meio e 4 buchinhos no canteiro já é uma coisa que vocês têm condição de ir além, tá? Comecem a olhar para as cores. Tá aí um dos caminhos, um dos princípios que vão ajudar vocês a terem resultados muito melhores nos jardins, entendido?
O marido da Rose também é gato, mas é casado, tá, gente? Complementares com opostas ficam lindas também. Ótima observação, Nath. Você não precisa, em toda a área, fazer a opção somente por cores opostas ou somente por cores complementares. Opostas, uma na frente da outra, alto contraste, complementares, uma ao lado da outra, baixo contraste. Você pode usar das duas, tá? Mas use estrategicamente à medida que você vai escolhendo as suas espécies e fazendo a distribuição delas na mesma área, também? Olha lá, os maridos são tudo casados, tá? Ah, aqui, ó. A Ká perguntou. A Ângela respondeu, a Ângela trabalha com terrários, tá? Lari, para quem perguntou sobre turfa em terrários, eu utilizo substrato que contém turfa e funciona. Ótimo, obrigada, obrigada. Ai, gente, perdão, eu falei errado. Eu falei a palavra errada, tá? Cores complementares, elas são as opostas, é uma frente da outra. E cores análogas são uma do lado da outra, são baixo contraste, tá? Obrigada. Isso mesmo, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Mais alguma questão? Mais alguma coisa? Olha lá, estão brigando pelos maridos agora. Cada um é mais gato que o outro. Fala a verdade, Natália. O meu é mais gato de todos. O meu é barbudo, gente. O meu é barbudo careca. Não tem como ganhar. Ele vai editar esse vídeo depois. Ele vai ficar se achando. Marido, vocês não se alinham. Verde e vermelho são complementares, são opostas. A Ângela tá falando ali. Ou seja, são cores de alto contraste. Mas nenhuma dúvida? Estudamos algo assim em artes. Estuda, Rose. Você vai estudar lá no curso de Jardinista de Sucesso, tá? No seu curso. Não? Mais nenhuma dúvida? Ah, olha só que interessante. A Rose colocou aqui. Minha cliente é terapeuta, atende clientes todos os dias. Quais cores usar para essa frente? Ela é terapeuta, ela vai buscar levar ou contribuir para que os clientes partam para um autoconhecimento, reflexão, até talvez para uma espiritualidade, que não é uma espiritualidade aqui que eu me refiro à espiritualidade religiosa, tá? Que gosto muito também, mas não para essa, porque um terapeuta ele se mantém imparcial. Então, Rose, você vai usar de cores que se apoiem nisso, que se baseiem nisso. O lilás, cores mais... o azul claro. Tem várias cores em vários tons que oferecem sentimentos diferentes, mas você vai partir sempre para o estudo, para as escolhas dessas mais suaves, que tem um caminho mais de autoconhecimento, relaxamento, tranquilidade. Você vai diminuir ou não usar cores quentes, tá? Cores mais do entusiasmo, mais animadas, que são bonitas para te dar o portfólio, te dar as fotos muito contrastantes, mas não, você vai usar de cores mais suaves, cores mais análogas, tá? Ai, perfeita pergunta. E tem uma outra pergunta que eu li lá e eu vou falar sobre isso agora. Sem maior simplicidade. Linda, da Jardinista de Sucesso também. Em vasos, essas cores também funcionam? Com certeza. Com certeza. Essa é a Ana Lu, que é também do Jardinista de Sucesso. Ana Lu, as cores funcionam para todos os objetos. O resultado final da composição é que vai proporcionar esses efeitos em quem vai estar lá usando desse espaço, tá? Então, as cores dos vasos, pessoal, também precisam ser consideradas nas escolhas para terem o resultado final. Larissa, nunca tinha pensado nisso, né? Sim, as cores dos vasos também influenciam e eles, como estão diretamente ligados a planta que está ali plantada ou que seja encaixada em cima, se ele for ser usado como um cachepô, a gente tem ali um contraste, tem um contato próximo e esse contraste vai ser alto ou vai ser baixo, de acordo com a escolha que você fizer de cor do vaso e da planta.
todos os objetos. O pessoal que decora com plantas aqui, a Fer, que tá aqui, não sei se ela tá ainda, o pessoal que trabalha com a decoração de plantas, pensa sempre muito ativamente nisso também, tá? As cores de todos os materiais que nós incluímos na área vão resultar em um resultado final, assim ou assado, de acordo com as escolhas que são feitas, ok? Mais alguma pergunta em relação a cores? Não? Nós vamos falar sobre os vasos, porque uma das perguntas era sobre vasos. Como que era, Nalu? Era uma pergunta sua, me lembro agora. Vasos de cimento? Barro? Como que era? Coloca aí pra mim. Barro, eu vou colocar alguns aqui. Plástico. Eu vou pôr esmaltado também. Vamos então para a questão dos vasos em relação aos seus materiais, tá? Porque afinal de contas hoje nós não temos um tema específico, nós temos as perguntas que vocês mandam, tá bom? Sobre os vasos, nós temos vários materiais que fazem esses vasos, vários materiais que os compõem. E qual é melhor? Qual é melhor para as plantas? Isso existe ou não existe? Qual é o melhor para aquele local, para aquela casa, para aquele empreendimento, tá? Você vai escolher de acordo com a análise de alguns pontos. Existem vasos que eles retêm umidade por mais tempo. Existem vasos que esquentam mais. Existem alguns que são mais finos, outros são mais rústicos. Existem uns que nem vasos são, mas são cachepôs e a gente pode fazer a opção por colocar plantas dentro dele, lá nos espaços. E a gente vai usar cachepô mesmo? A gente vai usar vaso? Como é que a gente faz? Existem plantas que precisam de umidade por um longo período. Longo, sabe aquelas plantas muito finas e delicadas que se passar um estressezinho de água ela já murcha? Pois bem, essas plantas elas precisam estar em vasos que as ajude a manter umidade por mais tempo, porque assim vai ser muito mais fácil de você não ter plantas que vão estar toda hora pedindo água para você. Que vasos são esses? São os vasos que não secam, não são tão permeáveis. Sabe os vasos de barro? O barro, a cerâmica crua, né, sem pintura, ele é muito poroso. Quando a gente rega um vaso, ele precisa nesses vasos de uma quantidade de água maior, porque assim como aqueles filtros de barro, talvez alguém tenha aí ainda, eu tinha até esses dias um filtro de barro. A água quando entra, ela passa por esses poros do barro e ela evapora à medida que esse vaso vai esquentando, tá? Então são vasos que perdem água com muita facilidade. Em contrapartida, ele cria em volta dele uma região úmida, né? Uma área, um microclima ali, muito mais úmido. Por quê? Porque está sempre evaporando a água das paredes. Só que como está evaporando e o vaso compete também pela absorção de água dessa planta, as plantas em vasos de barro podem, se estiverem em sol pleno, precisarem de mais rega, tá? E isso se dá principalmente de acordo com a qualidade da cerâmica. Não são todos os vasos de cerâmica que evaporam muito rápido, mas os vasos fininhos de cerâmica, aqueles mais baratinhos, mais em conta, eles precisam muito de rega, porque a parede é fina, a água penetra rápido, faz um microclima muito rápido, mas depois já se perde também. Existem outros vasos de cerâmica que aí eu considero muito bons mesmo, além de bonitos, gosto de vasos de cerâmica, que são vasos feitos para 2 queimas. Esses vasos, eles são grossos, porque são os que vão para esmaltação, tá? Ou eles param nesse processo aí de vasos serem mais grossos mesmo, e só por ser mais grosso, a água da rega, ele penetra as paredes desses vasos, ele retém ali, sim, continua a aquecer, continua a perder água pelos poros que passa, né, ali por ele, só que eles fazem um microclima muito maior porque eles são reserva de umidade. Então, esses eu gosto muito, e esses inclusive tenho na minha casa alguns, tá? Essas são características de vaso de cerâmica, tá?
Quando você for escolher vasos de cerâmica para os clientes, for fazer recomendações, observe a qualidade desse vaso em relação ao objetivo final de produção dele. Eu uso e recomendo vasos de cerâmica para os meus clientes, somente esse vaso de cerâmica mais grossa. Aqui a gente fala de vaso, o vaso que canta, porque a gente bate nele, ele faz um som muito diferente de vasos fininhos. E esses são muito bons, são muito resistentes, eles demoram muito para rachar, para partir, e todo vaso vai rachar e vai partir, tá, minha gente? Ou se a qualidade de cerâmica também não for boa, ele esfarela embaixo. Essas são características dos vasos de cerâmica. E onde é que a gente coloca esses vasos? Geralmente em áreas mais rústicas. Se as áreas, os espaços são mais finos, são, né, mais elaborados, mais sofisticados, a gente tende a não usar vasos de barro, pelo menos não eles, o barro à mostra. A gente faz opção por outros materiais, como por exemplo, os vasos esmaltados. Ótima pergunta, Cancian. Eric. Ai, tava com saudade de você, sabia? Ele colocou ali uma observação muito importante a respeito dos vasos de cerâmica. E se passar Neutrol, ajuda, Lari? A quantidade de Neutrol pode passar 3 a 4 vezes. Perfeita observação. O que é esse Neutrol, para quem não conhece? Neutrol é um material, parece uma tinta, tá? Mas é um material preto, bem colante, assim, que a gente pinta, a gente passa do lado de dentro do vaso até a altura em que a gente vai colocar terra. Deixa sempre a bordinha de cima interna, tá? O Neutrol só passa dentro, porque senão fica feio. Deixa a bordinha de cima sem, porque a gente não quer que apareça. Ele tem o objetivo de vedar o vaso contra permeabilização, vedar contra a passagem de água, tá? Ele impermeabiliza, melhor dizendo, a passagem de água. Então, reduz muito essa infiltração e essa perda de água. Aí a gente já tem um vaso mais similar ao plástico. Ótima, Erika. Ótima observação, tá? E aí, o que você faz numa utilização de vasos de cerâmica? Você vai sempre impermeabilizar dentro por alguns motivos. Um deles é porque sim, você pode estar querendo que o vaso ele retenha a umidade por mais tempo, mas não é só isso. Se você estiver tratando de plantinhas, mesmo essas que precisam secar entre as regas, suculentas e tal, a gente impermeabiliza para aumentar a vida útil desse vaso. Porque se o vaso está sempre infiltrando água, ele vai ter uma perda da vida útil dele muito grande, tá? Não pode ficar com essa infiltração. Aumenta o aquecimento, a expansão, a contração do vaso, a movimentação dentro dele, além de alterar a cor do vaso. Se você não impermeabiliza, a água que vai ficando ali na parede presa vai escurecendo esse vaso por fora e ele tende a não ficar tão bonito. Outro ponto, você vai impermeabilizar, algumas pessoas diluem o Neutrol para ficar mais fácil de passar, porque ele é grosso, para render mais, e aí diluir em quê? Já vi pessoas diluindo em gasolina, em thinner, em água ras, tá? Só que se você diluir muito, você vai praticamente passar uma tinta lá dentro que não vai ter a propriedade de vedar, tá bom? Ângela, eu uso resinas à base de água para impermeabilizar por fora, alguns que tenho. Nunca usei, viu, Ângela? Mas pode ser que seja bom, só que a água não deixa de penetrar as paredes do seu vaso. O ideal é da impermeabilização ela acontecer por dentro para você preservar as paredes do vaso. Agora, se a resina der uma cor, um efeito acetinado, algo assim, que eu não sei se acontece, conta para nós, pode ser que você consiga um outro efeito. Então, valeria a impermeabilização por dentro e fora. Nath, nunca usei Neutrol, passo verniz náutico para impermeabilizar, mas só quando necessário. E eles não esses que você não passa nem o verniz, Nath, eles não ficam manchados, escuros? Porque essa é a tendência dos vasos cerâmicos. Eles ficam pretos, tá?
Falando sobre o Neutral e o efeito que ele proporciona por dentro, quando a gente tem essa vedação dentro do vaso, essa diminuição da infiltração de água, o ideal é não permitir, né? Mas pode acontecer se você não passar bem feito, que ainda alguns pontos passem. Então, passe com bastante cuidado, impermeabilize com bastante cuidado. Se impermeabilizou, você tem uma barreira ali muito maior à infiltração de água, e a gente tem vasos semelhantes aos vasos plásticos e resinas. Esses vasos plásticos pretos, mais molinhos, mais maleáveis, as fibras dele, para fazer o plástico, elas são mais fechadas, tá? Por serem mais fechadas, é difícil a água passar por eles. Então, são vasos que retêm a umidade por mais tempo, mas essa retenção de umidade, ela também está diretamente ligada ao aquecimento que esse material vai ter. Nós sabemos que vasos pretos, cores pretas, né? Por exemplo, se é de preto está muito calor, você sente mais calor, não tão mais calor, mas você sente mais calor do que se você tivesse com uma roupa de outra cor. Porque o preto tem uma capacidade muito grande de reter mais temperatura, aumentar mais a temperatura e manter essa temperatura. Nos vasos é exatamente a mesma coisa. Se você estiver falando sobre vasos pretos que vão ficar em sol pleno, eles vão aquecer mais do que o vaso de cerâmica, por exemplo. Então, nessa questão de perda de água, acúmulo de água e tal, acaba que a gente pode, de acordo com o local onde cada um está, a gente ter um empate. E aí a gente quer observar e fazer escolhas por outros elementos, outros fatores que estão influenciando. O microclima do barro, que cria essa umidade em volta, é muito boa para muitas plantas, tá? Só não para plantas desérticas, porque aí não há tanta interferência. Mas para o restante das plantas, essa umidade é muito positiva e o vaso de barro vai favorecer isso. Agora a gente pode também falar sobre vasos de plástico de outras cores, de outros tons. E aí a gente tem uma diminuiçãozinha aí nessa temperatura se comparado com vasos pretos. E pode ser favorável para que a gente não tenha perda de água, porque as fibras são bem fechadas, a gente não tem perda de água pelas paredes, a gente tem uma temperatura que sobe à medida que o sol aquece, só que não perde tão rapidamente assim, não esquenta e vai perder por evaporação, como o vaso preto, por exemplo, tá? E uma vantagem do vaso de plástico, caso você vá analisar para qual vaso recomendar, qual vaso escolher, é o peso. Vasos cerâmicos são muito pesados, muito pesados. E os vasos de plástico são muito leves. Isso é fácil para quem mora na casa e vai remover esses vasos. Isso é fácil para você que vai plantar, que vai fazer o jardim, porque vaso de plástico é levinho de carregar para lá e para cá, tá? E existem vasos de plástico, no caso das resinas, aí esses altamente resistentes, às vezes os vendedores passam para vender e jogam o vaso no chão, vocês já viram isso? Taca com tudo no chão para eles te mostrar que não quebra. Tem alguns com prazo de garantia de 15 anos, mas eles duram muito mais do que isso, porque são resistentes mesmo, tá? E são leves. Mas se você quer um efeito mais rústico, fazer composições ali, né, junto com madeira e tal, talvez valha a pena você apostar nos vasos de cerâmica. O que vai ditar a regra final é que você vai ter que fazer uma análise do espaço em que você tem, para ver qual escolha você faz, tá? Aí eu não tô falando de potes preto de plantio, tô falando de vasos mesmo, tá bom? O cimento, eu vi que o Eric colocou alguma coisa a respeito do cimento sobre a impermeabilização. A mesma coisa, a mesma ideia da impermeabilização nos vasos cerâmicos a gente usa para o cimento, porque ele também é altamente poroso. A água começa a penetrar e manchar a pintura pelo lado de fora. O Fábio. Estou querendo plantar ráfia em vaso de cimento. Você acha que dá certo? Perfeitamente, dá certo. O que vai ditar se vai dar certo, pessoal, uma planta vai ter sucesso ou não, não é o vaso em si. É o tamanho desse vaso, de acordo com o tamanho dessa planta ou o tamanho que você quer que essa planta fique e a harmonia com esse espaço em que esse vaso vai estar, tá bom? Mas em relação ao desenvolvimento da planta, perfeitamente. Eu vou limpar, Eric, depois eu mostro.
Vocês têm me pedido muito para ver as coisas aqui. Eu vou mostrar, tá? É bonito, né? Olha lá. É pequeno, tá? O jardim de inverno, o Eric perguntou ali. Ele é pequeno. É 1 metro e pouco por menos de 2. É uma área de claridade, na verdade, para um dos quartos. Então ela foi aberta e eu coloquei as plantas ali. E tem vasos pequenininhos ali. Tem um Comigo Ninguém Pode, tem uma bacia de lírio da paz, tá cheio de florzinho. E eu fui trocando por plantas que eu já tinha. Só que agora eu vou colocar umas plantinhas de Natal aqui em casa. Então eu vou trocar esses vasinhos da parede, que são jiboias, não mata de jeito nenhum. Eu vou mudar ali um pouquinho, tá? E tem umas orquídeas que não dá pra ver direito, mas tem umas orquídeas em vasos de cerâmica do outro lado, tá? Tá bom, eu vou arrumar lá. Antes eu tinha pedras seixos de rio no chão, que dava uma sensação assim de acolhimento, era gostoso, só que eu tirei pra limpar. E aí depois que eu tirei ficou tão leve, eu não coloquei de volta. Mas é legal quando tá com pedrinha. Aí eu vou ver se eu coloco pedrinha de novo pra mostrar pra vocês, tá? Vaso de cimento, vaso de cerâmica, vaso de barro. Em relação ao vaso de cimento e a vaso de barro, pessoal, o vaso de cimento, ó, eu vou ser bem sincera numa coisa aqui agora, tá? Sincerona a partir da minha análise de paisagismo. Existem vasos de cimento que são legais, que são até bonitos, tá? Mas esses vasos que são muito decorados de cimento, tomem cuidado, tá? Tomem cuidado com o tipo de acabamento que ele tem, para não ficar com aquela cara de cemitério, gente. Tem vasos que são nada contra, e gosto é gosto, tá? Mas numa coisa mais refinada do paisagismo, existem os produtores de vasos de cimento que produzem aquelas casinhas de coisa de túmulo. Então toma cuidado para você não fazer isso, tá? Alguns parecem muito. Aqui nós temos na cidade alguns produtores de vasos de cimento que fazem muitos. Alguns eu gosto, dá para aproveitar, dá para fazer um acabamento, dá para fazer até uma pintura. Não é para ofender ninguém, tá? Vendo vocês rirem aí, mas ô Binho, depois você me manda a foto desse vaso aí, eu quero ver antes de você escolher, tá? Senão a cerâmica é mais bonita, porque não parece, tá? Assim, sombrio, tá bom? E por fim tem um outro vaso que eu quero falar para vocês também, que são os vasos esmaltados. Os vasos esmaltados são super sofisticados. Aqueles meus ali, todos que estão ali no Jardim Inverno, inclusive essa baciazinha aqui, ó, em cima dessa mesinha de centro que eu tenho aqui, esses aqui são esmaltados, tá? E o que são esses vasos? São vasos mais finos. Que bom que vocês viram. Então, é exatamente isso, Eric. Exatamente. Tem uns que tem umas caricaturas, tem uns que tem cruzes, tem uns que tem, sabe, assim, fica uma pegada muito fúnebre, gente. E por mais que você pinte, que você tente fazer, você pode dar uma ajuda. Mas se há a opção de escolher outro material, escolha. Inclusive, vou falar de novo, na Horta Viva tem vasos também, tá? Tem muitos vasos. Escolham lá e comprem, mas não comprem sem o cupom, não. Não sou comissionada por vendas, não, tá? Eu quero mesmo que eles vendam pela parceria de conteúdo que nós temos. Então, usa lá, o cupom LARI5, tem vários vasos, vários vasos. Tá, beleza, vamos lá então. Ângela, tem vasos de cimento que são bonitos, sim. Eu já usei, já recomendei. Inclusive, tem uma loja na minha cidade, de uma colega, que eles fazem vários vasos de cimento e fazem a pintura automotiva sobre esses vasos. São lindos, mas não são todos os vasos de cimento que são bonitos, tá? Existem alguns que são, mas não, muito não. Os vasos de... Credo, Eric. Os vasos esmaltados são vasos que têm bases em barro, na cerâmica. E lembra que eu falei para vocês que existem vasos de qualidades maiores que são mais grossos. Por que qualidade maior? Porque demora muito tempo para rachar e eles são pesadões, né? Não tombam com facilidade. Por que eles são mais grossos? Porque esses vasos esmaltados, eles têm uma queima, que é a queima do próprio barro para curar, para fazer um vaso de cerâmica normal, tá?
Só que esses vasos esmaltados, eles passam depois da primeira queima por um processo onde eles recebem um pó de vidro, tem várias coisas, o pigmento, para serem esmaltados. O pó de vidro é o produto que vai ser queimado ali junto com o vaso, para que no resultado final exista esse efeito vitrificado, tá? Brilhante e colorido de acordo com a cor que é colocado o pigmento junto com o pó de vidro. E aí vai aquecido de novo nos fornos e passa por 2 queimas, então ele tem que ser muito resistente para conseguir suportar essas 2 queimas, senão eles racham, eles quebram. E esses são vasos esmaltados. São vasos mais sofisticados, são vasos mais finos e são vasos caros também. Esse processo de fabricação os encarece e existe uma questão de mercado também, né? Por serem mais finos, mais sofisticados, as pessoas elas procuram de uma forma mais nobre esses vasos, então eles têm um valor acima do mercado. Os vasos esmaltados, eles são exatamente como os vasos vietnamitas, que são ainda mais caros, muito, muito caros, tá? A diferença entre um e outro é que os vietnamitas, eles são importados e os esmaltados, eles são nacionais, tá? Se existe entre um e outro alguma diferença no processo de fabricação, é uma coisa assim muito mínima em relação a alguns detalhes de forno, de alguns graus de temperatura, mas o princípio é exatamente o mesmo. Pó de vidro, pigmento, queima, tá? São os mesmos. Que legal, Fabinho. Você trabalhou na olaria fazendo vasos? Não, Eric, é pó de vidro. Esse pó de vidro ele derrete, tá? É branco quando o pessoal tá fazendo, e aí ele recebe um pigmento, vai para queima e saem esses vasos. E a gente nunca sabe exatamente como eles vão sair, tá? Por conta da queima. Hoje não tem só esses lisos aqui, existem alguns outros com textura, são muito bonitos, que são também esmaltados. E existem, por fim, os vasos de pintura automotiva. Vejo que foi o Fabinho aí que estava perguntando. Eu tenho sabe esse bambuzão meu aqui? Depois eu mostro para vocês, eu filmo no story. Esse bambu, ele tá em um vaso comprido, alto, de cerâmica, que foi pintado com pintura automotiva, que é essa tinta de carro, tá? Dá uma boa resistência também a esses vasos, o acabamento fica muito bonito e você tem o controle da cor e dos detalhes que você quer fazer no vaso. Esse daqui fui eu mesmo que pintei, viu, gente? Eu pintei esse vaso, não dá pra ver. Mas eu pintei porque o meu marido, ele era diretor de uma escola no distrito. E lá a gente, quando foi arrumar a sala dele, eu fiz uma composição de vasos pra ele e eu pintei. Eu pintava esses vasos automotivos. Parei de pintar por uma questão aí de cuidados com saúde. Mas é interessante, a gente pinta com compressor, tá? Senão não dá acabamento. Depois eu mostro pra vocês nos stories, tá? Fechando essa pergunta aí, Ana Lu, melhores tipos de vaso, cimento, plástico ou cerâmica? E a minha resposta é depende. Depende de como é o local, depende inclusive do orçamento que o seu cliente tem para investir. Porque se o orçamento dele é alto, você pode optar pelos esmaltados, pelos vietnamitas, por vasos mais nobres, tá? Se combinar com o espaço que ele tem. Agora, se o orçamento do seu cliente for mais restrito, talvez os vasos de plástico ou os vasos cerâmicos, eles sejam melhores opções. E aí eles vão ser os melhores, porque são os melhores que ele pode, tá? Então depende muito. O que não pode mudar o que a gente não pode deixar de considerar em relação à estabilidade desses vasos de acordo com os lugares que eles vão ficar. Se você está falando de uma área externa, onde passa gente ou criança, esbarra, bichinho, o vento, ventos com plantas muito altas, vasos cônicos compridos que tendem a cair, aí a gente não vai fazer opção por esse tipo de vaso. A gente vai optar por vasos mais estáveis, mais pesados, e aí eles vão se tornar melhores. Tá? Então, não existe um vaso que seja melhor, nem melhor para todas as plantas e nem melhor para todos os casos.
Depende muito do espaço, tá? Ah, Natália, colocou um gargalo ali. Os vasos de fibra de coco. Gente, vasos de fibra de coco. Não tem nenhum aqui para mostrar para vocês. Mas vocês já viram esses vasos que vieram substituindo os chachins? Pois bem, porque o chachim ele se tornou proibido, tá? Em extinção e aí não temos mais, pelo menos não legalmente comercializados. Aí os fibras de coco vieram para substituir, mas esses vasos têm algumas questões aí. São vasos que quando você vai fazer o primeiro plantio, se você não souber uma coisa importante, as plantas tendem a começar a queimar, amarelar muito rápido. Porque esses vasos, eles são muito ácidos, ele tem um pH muito baixo, tem muitos sais lá também. Então, algumas dicas para você usar vasos em fibras de coco. Primeiro plantio, desembalou, você vai deixar de molho de um dia para o outro na água, tá? Só água mesmo. Depois, lava essa água, escorre, passa uma água ali naquele vaso e você vai plantar. Só que vasos em fibras de coco têm uma altíssima drenagem. Então, se forem, por exemplo, aqueles meia-lua que a gente coloca na parede, não tem como a gente colocar prato embaixo. Você vai plantar plantas que gostam de ser mantidas úmidas, como samambaia, por exemplo, você vai ter um vaso que vai secar muito, vai secar sempre. Então, vale ali uma estratégia para melhorar o substrato, fazendo com que ele retenha um pouco mais de umidade. Como, por exemplo, os géis para plantio. Não pode encharcar, porque não pode colocar muito, porque senão vai encharcar esse vaso, mas são estratégias. Caso você não observe bem os substratos em que você vai plantar as suas espécies em vasos de fibra de coco, você vai ter assim, joga água em cima, escorre embaixo, joga em cima, escorre embaixo, vai ter que molhar às vezes 2 vezes no dia, se o dia tá muito quente. Agora, se a gente tá falando de vasos em fibra de coco, com pratinhos embaixo, aí a gente consegue colocar uma água ali e diminuir um pouco essa intensidade da rega, mas são vasos que secam muito, muito, muito rápido, tá? E ó, falei alguns tipos de vaso, cimento, barro, plástico, vasos esmaltados, vasos vietnamitas, mas existem outros. Falando agora da fibra de coco, existem também os de fibra de vidro, tá? Que são outro tipo de vaso. Existem vários no mercado hoje, vários. E existe o vaso da avó, que é a latinha, que são as latas de tinta e etc, tá bom? Vermiculita também. Ótima observação, Eric. Só que no caso das plantas que não gostam de muita água, você vai plantar direto. Se forem plantas que retêm que precisam de muita umidade, uma retenção maior, você pode usar vermiculita, o gel de plantio, tem da Forte, tem o hidrogel, tá? Ferver os vasos? Eu não sei, Eric, nunca fiz isso. O que eu faço sempre é deixá-los de molho de um dia para o outro, tá? Ana Lu, eu tenho fabricantes que eu gosto muito dos esmaltados, eu tenho aqui pertinho, a poucos quilômetros aqui da gente, e depois eu vou passar o contato deles para vocês lá na lista, tá? No grupo. Gosto muito deles, gosto dos vasos da Japi, que são vasos de resina, que não sei se eles lançaram produtos novos, tá? Mas tem. Tramontina também tem vasos legais. Inclusive, fiz um vídeo sobre os vasos auto-irrigáveis e aquele que eu tava usando é da Tramontina. Existem muitos fabricantes, tá? E é isso, meus amores. Sexta-feira hoje, nós vamos encerrando essa live. Tô muito feliz com a presença de vocês aqui, tá bom? Pode ser, Eric. Pode ser sim. Não sei, vou dar uma estudada nisso aí, tá? O tanino é tóxico. Para muitas plantas mais sensíveis, elas vão sentir, vão amarelar, tá? Além dos sais, então pode ser que a gente tenha aí alguma outra alternativa, embora seja um processo bem difícil, né? Deveria vir sem já, não a gente ter que fazer. Porque é um trabalho extra ali para o plantio. Se a gente está falando de um grande painel, por exemplo, como que a gente vai tornar viável ficar fervendo todos os vasos, né?
Então, tá bom. Pessoal, gratidão imensa pela presença de vocês. Semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos juntos aqui nas lives também, na terça-feira às 9 da manhã e na sexta-feira novamente, tá bom? Um beijo, sextou mesmo. Fiquem com Deus. Tchau!